Oi, que bom que você está aqui. Esse é um canal da Igreja Capital e nós estamos numa série de aulas sobre os nomes e títulos de Jesus. Hoje nós vamos estudar Senhor dos Senhores, é a nossa 6ª aula. Você pode conferir aí nas aulas anteriores os títulos e nomes que foram abordados, as expressões em grego e os versículos sempre estarão no glossário para você conferir todos eles. Vamos lá então? Esse assunto é para que eu digo nós porque junto com você, com cada um de vocês, nós estejamos conscientes do que significa cada nome, cada título que foi dado para Jesus na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E eu quero começar lendo com vocês Colossenses 1, de 13 a 20. Já citei na aula anterior esta passagem, mas hoje nós vamos fazer mais uma vez a leitura, porque ela exatamente declara e mostra a grandeza do nosso Senhor. Colossenses 1, de 13 a 20 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Pois aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós estudamos até agora Sol da Justiça, Luz do Mundo, que foi a aula 1, Juiz Justo, Justiça Nossa, aula 2, Fonte da Vida ou Fonte de Vida, aulas 3 e 4. Nossa 5ª aula foi Rei dos Reis e hoje nós vamos ver Senhor dos Senhores. Você sabe que Senhor dos Senhores é um dos nomes que a Bíblia dá ao próprio Deus. E nós vamos falar um pouco sobre o significado do nome aqui nesse tempo. Mas no momento específico nós vamos ter uma aula, a nossa última aula é só sobre isso. Mas Senhor é algo que é aquele que possui algo, ele é o dono, ele é o proprietário. Na Bíblia o termo é Kyrios e no grego significa Senhor, Lorde ou Mestre. Até citei isso na nossa aula anterior. Senhor também era usado como sinônimo de Deus entre ou Jesus para os cristãos gregos. E essa palavra é usada também como governante. Em hebraico, a palavra Adonai, Adon, é traduzida para nós como Senhor, amo. E os judeus utilizam a palavra Senhor em relação a Yahvé, ou aquelas letras que foram as primeiras essas letras disseram que era o nome de Deus. A palavra ensina que é o YHWH. E esse nome era usado em orações e ocasiões solenes. A nossa mente, ela é muito pequena, muito limitada, para nós entendermos a intensidade de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o significado é absoluta autoridade, poder, domínio, governo, supremacia, governança, daquele que é e sempre será. Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Nele reside todo poder e domínio sobre tudo e todos. Nada que acontece é indiferente a Jesus. O Senhor dos Senhores está ligado ao Rei dos Reis como um reforço, uma expansão de quem Jesus é. Se reveste do mesmo sentido de majestade e poder do Senhor.
Em Romanos, capítulo 16, de 25 a 27, nós lemos: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, todo louvor deve ser dado ao Senhor. Através de Jesus, nós damos glória eternamente ao Senhor Deus. Paulo se refere àquele, no versículo 27, é o Deus único e sábio. Ele é onisciente. Onisciente significa que sabe de todas as coisas, mas também totalmente sábio para providenciar a nossa salvação. É Deus eterno. Não tem começo nem fim. Deus eterno que se revela por meio do Cristo vivo, o Deus único a quem devemos obediência. Judas 24, 25, que é uma passagem bíblica que eu também repeti, que eu falei na aula passada, eu quero ler com você de novo, porque Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles estão aqui juntos, como eu falei anteriormente, para dar a demonstração desse poder do nome do Senhor e do seu significado. Judas 24, 25 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, por todos os séculos. Amém. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Senhor supremo e absoluto. Sua bem-aventurança e vida permanente, eterna, contínua, é totalmente autossuficiente. Todas as coisas pertencem a Ele e somente a Ele. Por isso, rendemos e atribuímos toda a honra, poder, glória e soberania. Só o nosso Deus possui imortalidade. Por isso o túmulo está vazio. Nós, homens e mulheres, recebemos essa imortalidade através de Jesus. Em Deuteronômio 10, versículos 17 e 18, os versículos dizem assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, e que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Veja bem, um Deus amoroso, que governa todo o universo, que detém todo o poder e que não faz acepção de pessoas. Versículo 19 diz assim: Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus dos deuses. A grandeza de Deus se faz presente em todo o livro de Deuteronômio e é a temática do seu ensino. O Senhor que não se corrompe, que não mente, que não muda, Ele é eterno e todo-poderoso. Versículo 18 diz assim: que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Nós aprendemos, a Bíblia toda nos ensina, não é? 2 Timóteo diz que a Bíblia é apta para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Tudo aquilo que você e eu precisamos saber para viver aqui e sermos seguidores de Jesus, sermos luz nesse mundo, a Bíblia ensina. Veja bem que aqui o Senhor, a palavra está recomendando, está ensinando que Jesus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que para um seguidor de Jesus não existem direitos humanos. Sabe por quê? Porque praticar a justiça de Deus
é uma responsabilidade, é uma ordenança para nós que somos seguidores de Jesus. Então, quando nós atendemos, socorremos o órfão, a viúva, o estrangeiro, o próximo, nós estamos praticando a justiça de Deus. Isso é uma ordenança diária para nós. E quando nós amamos a Jesus, isso é uma alegria fazermos. Nós nos sentimos felizes por fazermos, o fazemos por amor a Jesus, por causa do nosso relacionamento com Ele. A nossa comunhão com o Senhor nos leva a praticar a justiça de Deus, a atender o necessitado, a estender a mão. E isso não é por causa de uma ordenança criada, ou por causa de um órgão chamado ONU, e um documento chamado Direitos Humanos, que foi publicado aqui há pouco tempo, em 1949. Não, isso está na Bíblia. Nós praticamos a justiça por amor a Jesus Cristo, porque Ele é Senhor dos senhores. É governante do universo, é juiz justo, é o nosso amado, Ele é amor, e por causa desse amor nós exercemos a justiça. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, nós lemos: portanto, grandíssimos és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Nós mesmos temos ouvido. Não há semelhante a ti. É a versão revista e atualizada. Nenhuma outra nação, nenhum outro povo tinha um Deus como o Deus de Israel. E nenhum outro povo tem um Deus como nós temos, nós os cristãos, o nosso Deus. Porque nós somos o Israel espiritual. Ninguém tem um Deus como o nosso. 2 Samuel 7:22 diz assim: portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano. Não há absolutamente nada nem ninguém como tu, somente tu é Deus. Como temos aprendido e visto. Essa é a versão King James. Portanto, tu és engrandecido, Deus, Jeová, porquanto não há como tu, não há Deus fora de ti, conforme tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Essa versão é a Bíblia de Estudo do Mundo Hispano. Veja bem, é a palavra de Deus afirmando o poder, a governança do Senhor, a sua soberania. E como nós estamos numa aula, eu leio várias versões e eu cito coisas para você que eu aprendo quando estou preparando essas aulas, quando estou lendo a Bíblia dia a dia, porque a Bíblia ensina tudo o que nós precisamos. Em 1 Crônicas, capítulo 16, de 8 a 14, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é Senhor, é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. 1 Crônicas 16, de 23 a 36, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulta. Diga-se entre as nações, reina o Senhor, ruja o mar e sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há.
Regozijem-se as árvores no bosque, na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou o Senhor. Você viu uma passagem, essa passagem ela é de 1 Crônicas, e é um hino, na verdade, do povo, e tem partes dessa passagem no Salmo 96, no Salmo 105 e no Salmo 106, mas revela a grandeza, o poder, o domínio do Senhor. São salmos entronizando o nome do nosso Deus. São ações de graças que Israel entoou ao Senhor por causa da sua misericórdia, por causa do poder e da bondade do Senhor, como rendição a Ele. O louvor que é devido às suas maravilhas e aos seus feitos extraordinários, os seus milagres, os juízos dos seus lábios, aquilo que só Ele pode fazer. É uma relação do Senhor com o ser humano e toda a criação. A palavra de Deus descreve aqui, em outras passagens, mas agora falando desse relacionamento com o Senhor, e o povo dizendo: somos o seu povo, e hoje nós somos esse povo. Ele é Senhor nosso Deus, e o seu juízo, os seus juízos permeiam toda a terra. Das ações de graças, nós devemos prestar a Ele ações de graças por causa da sua grandeza, por causa da sua misericórdia e do seu poder. Cantar as suas maravilhas, anunciar o que Ele tem feito, demonstrar a alegria e a comunhão com Ele, glorificar o seu santo nome, ter o coração alegre por conhecer ao Senhor e buscar ao Senhor, por causa do nosso relacionamento diário com Ele. Senhor, este é o seu nome, Ele é Yahvé. Buscar a sua presença todos os dias. Nós podemos orar, nós podemos adorar ao Senhor com esta passagem ou com outras passagens. Podemos dizer a Ele, declarar a Ele a nossa gratidão, citando exemplos da sua misericórdia em nossa vida. A bondade do Senhor, ela dura para sempre e se manifesta através de Jesus a nós, através da presença de Jesus, da segurança de Jesus e da beleza da sua santidade. A Bíblia diz que Ele julgará a terra. Isso está lá na nossa segunda aula, quando eu falei sobre o juiz justo e a nossa justiça. Porque Ele é bom, é o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Sabe, você pode abrir a palavra de Deus, você pode orar a palavra de Deus. Como em Neemias 1:5. Vamos fazer isso. Neemias 1:5 diz assim. Eu vou orar essa passagem, eu não vou lê-la, tá? Eu digo: ah, Senhor Deus dos céus, Tu és grande e temível. Obrigada. E eu te louvo e te adoro, porque tu guardas a aliança e a misericórdia para com todo aquele que te ama e guarda os teus mandamentos. Você pode abrir um salmo, você pode abrir uma passagem do Novo Testamento, você pode abrir qualquer passagem bíblica e você pode orar essa passagem. Adorar a Deus, declarar a sua grandeza, pedir socorro, agradecer a sua misericórdia, pedir ajuda, interceder pelos outros. Orar na palavra. Esdras fez isso, né? Mas falando de Esdras, ele ressalta o nome do Senhor e evidencia a sua aliança com o povo. E ele traz à memória as promessas que o Senhor tinha feito. Como o próprio Jesus faz em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Adorar ao Senhor como Rei das nações e Senhor dos senhores é lembrar a sua palavra, lembrar desta palavra, viver esta palavra e estas orientações, os mandamentos que Ele nos deu.
Ao declarar a sua palavra, nós anunciamos a sua verdade e vontade. Mesmo que a gente não vai conseguir, em algumas aulas, falar sobre tudo o que o Senhor é. Mas nós podemos diariamente conhecê-lo mais e mais através da sua palavra. Conhecer o seu domínio, o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore a Bíblia. Saiba o que o Senhor tem para você através da palavra dele. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Neemias 8:6 diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, Esdras glorifica ao Senhor e o povo concorda e diz Amém. Você sabe que o levantar das mãos na oração e o rosto em terra era sinal de humildade. Levantava-se as mãos para orar e quando prostrava-se ao chão, isso era um sinal de humildade, de arrependimento, de reconhecimento que o Senhor é soberano. Você pode ver isso em Neemias 9, Esdras 9, Daniel 9. Quando os servos de Deus reconhecem o estado em que a nação está, e eles entram em oração de arrependimento, eles se humilham diante do Senhor. Salmo 48, de 1 a 3, diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião. Para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. A Bíblia cita várias vezes o monte Sião, porque o monte Sião era uma referência da presença do Senhor entre o povo de Israel. Esse salmo mostra que o Senhor é o centro de tudo. E esse salmo é um cântico de triunfo e ação de graças. O Senhor é celebrado como grande, vitorioso e rei. Yahvé é o local de refúgio. Senhor, né? O nome traduzido. E assim como Jerusalém, ali, aquela cidade não tinha nenhum lado frágil ou vulnerável a ataques, nós podemos confiar que o Senhor é essa segurança, é essa rocha inabalável. Ele não tem nenhum lado frágil ou vulnerável a ataques. Ele é todo-poderoso, assim é o nosso Deus. A relevância do Monte Sião era a presença do Senhor. E eles tinham segurança nisso. E você e eu podemos ter segurança no nome do Senhor. Hebreus diz que Jesus é a nossa segurança. Ele, o Senhor, é a alegria de toda a terra, alto refúgio para os que o buscam. Jó 36:5 diz assim: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. O nosso Senhor, ele é inigualável, oferece arrependimento, refúgio e salvação. A soberania do Senhor é a garantia do cumprimento de seus propósitos. A força de sua compreensão é a força do coração. Ele pune o perverso e não falha em defender o justo, fazendo justiça aos aflitos. É o que está no versículo 6. E em Jeremias 32:18 diz assim: Tu usas de misericórdia para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor, Yahvé, Senhor dos exércitos. Jeremias anuncia um conjunto de verdades bíblicas para afirmar, para consolidar que não há questionamento sobre o poder de Deus, sobre a sua soberania, sobre a sua justiça, sobre a sua bondade. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor que foi visto por Isaías 6:5, o profeta o chama de rei, o Senhor dos exércitos. Diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O Senhor dos exércitos. Como eu falei anteriormente, eram visões que eram dadas aos homens
porque nenhum homem conseguiria ver o Senhor e permanecer vivo. Salmo 68, versículos 3 e 4, diz assim: tributai glória ao Senhor, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, ó Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo, bendito seja Deus. Somos o povo do Senhor na terra, nós que o seguimos nesse tempo. Todos os reinos devem louvar ao Senhor, como Senhor do universo, reconhecendo a sua soberana vontade. Esse salmo, na Bíblia judaica completa, diz assim: tu és temível, ó Deus, em teu santuário, ó Deus de Israel, que dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Daniel 9,4 diz assim: orei ao Senhor, Yahvé, meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Adonai, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel, consciente do governo do Senhor na história, pensa nas questões daqueles dias. E à luz da profecia de Jeremias, ele reconhece o Senhor como Senhor da história, das eras e do tempo, como governante absoluto do universo. Daniel percebe o afastamento do povo de Deus e ora em arrependimento. É Daniel 9, como eu falei antes. Ele tinha consciência dos pecados do seu povo e por isso intercede por eles. Jesus faz a mesma coisa quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Daniel adora o Senhor. E nós devemos adorar ao Senhor, guardarmos a nossa aliança, o nosso pacto com Ele, porque Ele é misericordioso. O povo era infiel, mas o Senhor, Ele é sempre fiel e sempre mostra a sua fidelidade. Por isso Daniel aqui, ele ora ao Senhor e o Senhor o responde de forma particular, de forma íntima, porque Daniel era íntimo do Senhor. Ele andava com o Senhor absoluto. Salmo 136, 3 diz: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja bem, nenhum poder no universo, em nenhuma era pode resistir a Deus, pois Ele é, originalmente, a fonte de todo o poder, e está acima de todo e qualquer poder, autoridade e força. Esses títulos que nós estamos estudando aqui, eles se referem ao senhorio do Senhor. E isso se torna mais poderoso quando nós lembramos que essa doutrina surge em conexão com a manifestação do Senhor Jesus, justo juiz, nossa justiça. Porque esses nomes, esses títulos, eles acabam sendo doutrina também para nós que seguimos a Bíblia, porque eles dizem quem o Senhor é, ensinam quem o Senhor é. O Senhor das eras, que comanda e interfere na história. Esse Deus que nos deu Jesus para a remissão dos nossos pecados e o trará de volta no tempo por Ele determinado. O Senhor dos senhores sempre comandou o universo, e assim será eternamente. Como diz em 1 Timóteo 6, 15 e 16, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que tem imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Na aula anterior, nós estudamos esse versículo todo. Se você não assistiu, assiste lá que tem todo esse versículo desmembrado e estudado expressão por expressão. Essa passagem aqui de 1 Timóteo, ela é entendida como parte de um hino que mistura elementos de louvor helênicos e judaicos e contestava o culto a César, deixando claro que o único Deus, o Senhor, Yahvé, Ele é governante de todos os príncipes terrenos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estes versos de Timóteo descrevem a absoluta soberania do Senhor Deus. O reinado de Jesus se estende sobre todo e qualquer governo e autoridade.
e ele exerce um poder inesgotável. Honra e poder eterno pertencem ao Senhor por direito. Apocalipse 17:14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Numa outra versão, na King James, diz assim: então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão todos os eleitos, convocados e fiéis. Há uma guerra espiritual, há uma oposição ao povo do Senhor. Mas lembre-se, o que diz em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores do mal. E essa luta nós enfrentamos através do poder de Deus. Não é brigando, não é ofendendo as pessoas, não é atacando o ser humano. É avançando, conscientes de quem Jesus é. E que a nossa luta não é com a pessoa, é quem está por trás dela. Então, através da adoração ao Senhor, do louvor ao Senhor, da oração, nós avançamos em autoridade. E os demônios, as ideologias, elas caem por causa do poder de Jesus e não por causa de nós. Na guerra que hostes, homens e mulheres, governos, incitam contra Cristo e sua igreja, todo tipo de força maligna será derrotada pelo poder de Jesus. O Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ele tem todo o poder. Ele tem a excelência do poder e todo o domínio. Seu reino se estende pelo céu, na terra e debaixo da terra, no espaço sem limites, que contém todas as extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis, em toda a área física do universo, em todo e qualquer local existente. Ao Senhor pertence todo o poder e autoridade, nos céus e na terra. Não existe nenhum poder como o do Senhor, não existe nenhum nome como o do Senhor. O nome do Senhor está acima de qualquer outro nome, e seu poder está acima de qualquer outro poder, porque Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Senhor da eternidade, absoluto, eterno, grande e tremendo. Que a sua vida revele, a minha vida revele isso dia a dia, e que a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com o Senhor, seja tão profunda que onde nós estivermos, nós sejamos referência e que nós vivamos todos os dias a verdade que somente Ele é Senhor. Deus abençoe a sua vida e não deixe de todos os dias ler a Bíblia, orar, confiar e saber a quem você pertence, aquele que era, que é e que sempre será o Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus.